aí, eu de novo! Não disse que eu ia voltar? Oi! E aí, pessoas? Eu sou Luana Leite e esse é o Mundo dos Mundos. Ei, você sabe o que é distopia? Se você não sabe ou não sabe formular a resposta, depois desse vídeo você vai conseguir. Ela é uma ideia que é contrária à utopia. Um sistema perfeito, harmonioso, cheio de paz, de coisas lindas. A utopia é uma ideia maravilhosa, que de tão boa que se parece, não é possível que aconteça na vida real. Já a distopia, ela é uma ideia muito ruim de acontecer, mas é possível de que aconteça na vida real. Ela vem de dois termos gregos. O primeiro é dis e significa mal. O segundo é topos, que significa lugar. Então, traduzindo, seria o quê? Um lugar mau. É aquele princípio básico de que tudo sempre pode piorar. Trazendo para ficção, distopia é uma demonstração de uma sociedade futura totalmente diferente da nossa. Às vezes nem tão diferente, né? Mas tem formas de vida que são diferentes do que nós vivemos hoje. Geralmente por motivos que desconhecemos. A gente não sabe o que levou a população a viver de uma forma diferente. São ideias radicais e extremistas de uma ideia que se pega do que pior poderia acontecer com o mundo e com os seres humanos. Existem vários tipos de distopias que levam esse mesmo princípio básico, só que tem suas particularidades. Temos distopias ambientais, tecnológicas, pós-apocalípticas, pandêmicas, superpopulistas, todas têm suas particularidades que eu falarei depois em um outro vídeo, porque não dá. Mas a maioria das distopias tem os princípios básicos, algumas coisas que são muito comuns, e são dessas distopias que eu vou falar hoje. As ideias distópicas estão intimamente ligadas e relacionadas à nossa forma de viver atual. Normalmente apresentam governos totalitários, ditatoriais, que controlam a população, exercendo o poder de tirania mesmo, domínio total com esse povo. Nesse tipo de história, a corrupção impera, regras que deveriam assegurar o bem-estar social acabam sendo flexíveis. Para uns ela é cumprida, para a grande maioria não é. A tecnologia passa a ser usada como instrumento de controle, informando a população apenas o que esse governo quer que saibam. Informam muitas vezes mentiras, informações erradas, distorções da realidade, várias coisas para que a população pense que estão vivendo uma coisa, mas na verdade é outra totalmente diferente. Coisa que não tem na vida real. Não. Esse regime utópico vem com um princípio básico de que nós estamos protegendo você, protegendo o país, porque nós sabemos como controlar todo mundo, nós sabemos como podemos fazer com que as coisas melhorem, vocês não sabem, nós te damos tudo o que você precisa. Sempre esses governos totalitários das histórias distópicas sempre aparecem com uma ótima ideia de que vai ser tudo pro bem da humanidade, mas na realidade, na prática, não é assim. Já parou pra pensar que os governos totalitários parecem muito com relacionamentos abusivos? Esse tipo de narrativa apresentam ironias e advertências para nós mesmos de que precisamos tomar cuidado com o que fazemos hoje, com as nossas ações, com as nossas atitudes, porque isso irá refletir no futuro. Então eles pegam essas ideias extremas de sociedades muito ruins, colocam pra gente analisar os erros que fazem lá e não façamos na nossa vida e no nosso país. As distopias se consolidam após a concretização de um regime utópico, o princípio de que estão tomando medidas para que o mundo fique melhor, mas não é nada disso. Esse exemplo fica muito bem explicado no livro A Revolução dos Bichos, de George Orwell, onde ele coloca um grupo de animais para representar bem essas ideias. Então nós temos aqui uma formação de um grupo que vai lutar pelos ideais de todo mundo e fazer da sociedade deles uma coisa melhor, só que a prática é bem diferente da teoria. Esse livro não é exatamente uma distopia, mas ainda assim é considerado porque a história que ele traz aqui é muito boa mesmo pra gente entender o que acontece nas realidades das distopias. As problemáticas do mundo contemporâneo são totalmente escondidas atrás de um bem-estar e de uma aceitação social que faz com que as pessoas acreditem que tudo está bem. A narração geralmente vem com um protagonista que sabe mais ou menos de que aquilo não é muito certo, de que não tá nada bem, só que ele não tem outra perspectiva de vida, ele está afundado na ignorância em que todo mundo também está. Ele não sabe como mudar aquilo,
ele não conhece outra forma de vida, não tem outra fonte de sustento, não tem nada, não tem nem ideais e não sabe nem pensar por si próprio. Eles mostram a opressão direta, psicológica, física e mental que esse governo expõe à população, a fim de que o conhecimento que deveria ser passado para as pessoas sejam totalmente excluídos e a ideia deles venha predominar sempre. Controlam a alimentação, o lazer, as escolas, as fontes de conhecimento, o que a pessoa pode ler ou não, e a própria vida. Não preciso nem dizer que essas histórias estão cercadas de um enorme pessimismo e a falta de perspectiva de mudança. Ninguém tem perspectiva de nada, de nenhuma melhoria e nem sabem como fazer isso. E nem sabem que essas coisas estão erradas. A gente não sabe o que levou a população e o mundo a ficar desse jeito. Várias outras distopias surgem se interligando a esse tipo de distopia. Alguns exemplos desse estilo é 1984, Jogos Vorazes, Divergente, Fahrenheit 451, Laranja Mecânica, V de Vingança, Admirável Mundo Novo. Então pode ser que algumas distopias venham ser totalmente diferentes do que eu falei. Só que em algum momento, em um futuro mais distante, depois dessa história que a gente vê, pode ser que se forme um governo que faça isso. Então sempre que falarem em distopias, você vai lembrar de que é a ideia futurística de um mundo totalmente diferente do nosso e de várias formas possíveis. Como elas são baseadas na nossa realidade atual, trazem essa ideia pessimista diante das ações humanas, diante das nossas decisões, há uma enorme discussão se distopias poderiam acontecer ou não na vida real. Existe também a aproximação de vários elementos distópicos que existem na nossa vida real, que foram realmente levados para a distopia apenas como exemplos, só que são reais mesmo. É tipo um aviso direto. Ó, gente, tá vendo isso aí? Tá errado isso aí. Existem aproximações também em muitos casos isolados da história. Momentos históricos ou lugares que sofreram algum tipo de coisa parecem muito distopia, mas não é realidade. Se a gente apagasse da nossa memória toda a nossa história e pensássemos então em guerras mundiais, em dizimação de populações, em ditaduras, os problemas que estão acontecendo por causa do aquecimento global, essa evolução rápida da tecnologia, são várias coisinhas que poderiam levar a acontecer algum caso muito drástico e com elementos bem distópicos. E sempre tem também aquelas pessoas que gostam de piorar a nossa vida, né? Mas você, o que você acha? Você acha que uma distopia pode acontecer? Qual é a sua opinião sobre distopia? Eu, sinceramente, não vou negar. Eu acho que um dia vai acontecer alguma merda muito grande. Não tô dizendo que vai ser alguma coisa parecida com Jogos Vorazes ou 1984, porque não tá nada bom. Se você conhece outras distopias, me indica aí embaixo, eu vou adorar conhecer. Se você gostou desse vídeo, dá o like, mostra pros seus amiguinhos. Muito obrigada por ter assistido até aqui. A gente se vê semana que vem e tchau!